Olá, gente, graça e paz, um bom dia a todos. Pessoal, nessa manhã eu gostaria de tratar com vocês sobre um assunto bem peculiar. Um assunto que acredito que venha mexendo com muita gente nesse momento de confinamento que estamos vivendo devido a essa pandemia que se instaurou em todo o mundo. Eu sei que tá chato já ouvir falar essa palavra, pandemia. Tá chato. Eu já não aguento mais ver jornal. Que só fala nisso, só fala em corona, 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 corona. Mas é preciso falar. É preciso falar porque essa pandemia, esse vírus miserável que se instaurou aí no mundo e na nação brasileira, vem matando muita gente. Mas tem uma coisa, com o confinamento que foi imposto a nós, por livre e espontânea pressão, né, porque foi determinação das autoridades, e também por uma escolha de preservar a sua saúde e a saúde daqueles que o cercam, acaba que gerando ansiedade em nós. E eu gostaria de falar sobre ansiedade esses dias. Essa semana eu vou trazer assuntos, textos bíblicos relacionados à ansiedade. Eu quero falar sobre cura da alma ou cura interior. Porque a cura exterior os médicos estão buscando. Então eu quero falar sobre a cura interior. Como você se curar interiormente. E vou começar falando de ansiedade. Por quê? Você tá, Aldo, mas eu não sou ansioso. Sou um cara normal. Ninguém está dizendo que você é anormal. Eu simplesmente estou dizendo que a gente se torna ansioso quando estamos confinados em um ambiente. Quando a gente está dentro de quatro paredes sem poder sair, dá uma fobia terrível. Sabe que é fobia? Medo de ficar trancado. Quando a gente está confinado ali, e isso aí começa a gerar conflitos conosco. Porque a gente começa, a situação começa a ficar conflitante dentro dos nossos lares, porque gera um conflito com os nossos filhos, gera um conflito com os nossos cônjuges, e gera um conflito conosco. Por isso que eu quero tratar desse assunto com você. Que assim, você quer disputar o controle remoto da TV com seu filho, porque você quer ver os noticiários, seu filho quer assistir o desenho. Você quer assistir um filme bacana, seu filho quer assistir um desenho. Outra hora você gosta de um filme estilo, como diz uma jovem que conhecemos, uma prima da minha esposa, a Sara, né? Tiro, porrada e bomba. Sua filha quer assistir comédia romântica. Então não dá. Então essa ansiedade que eu quero tratar contigo nessa manhã. O que é que acontece? A ansiedade é o mal da atualidade, é o mal do século. E eu vou dizer uma coisa para você: se nós não nos cuidarmos nesse momento de crise, nesse momento de confinamento, o que é que vai acontecer? A ansiedade vai acabar nos matando mais do que o coronavírus. Por isso eu quero tratar com você, para que nós possamos nos cuidar e saber como lidar com essa situação. Saber como nos portar diante desses conflitos que são gerados devido a esse mal, que é o mal do momento. E tem gente que pensa que a ansiedade é coisa de 10 anos para cá, 20, mas que se vem falando mesmo em ansiedade é coisa de, sei lá, 15, 10 anos para cá, é que vem crescendo o número de pessoas diagnosticadas com ansiedade. Que a ansiedade começa num parâmetro assim bem leve e vai evoluindo, evoluindo, trazendo fobias terríveis como um ataque de pânico e dentre outros aí que acaba gerando no ser humano por conta da ansiedade.
A pessoa hoje, só em ver outro ser assaltado, ela já fica ansiosa pelo que pode acontecer com ela. É uma fobia terrível. E aí vamos lá. Só que não é da agora que existe isso. Ah, não, não. Provérbios, capítulo de número 12, é o texto base que nós vamos usar, verso 25, né? Não vou usar versículo, porque o livro de Provérbios é um livro poético, então eu vou tratar como verso. No verso 25, Salomão já começa a tratar sobre ansiedade. O próprio Jesus, lá no Sermão do Monte, ele fala sobre ansiedade e tantos outros assuntos que ele poderia tratar naquele momento, né? Sobre arrependimento, sobre salvação, sobre tudo, mas ele prefere falar sobre ansiedade. Pedro, na sua primeira epístola, em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 7, ele trata sobre ansiedade. Salomão volta a tratar sobre ansiedade no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3. O escritor aos Hebreus fala sobre ansiedade, lá no livro de número... capítulo de número 4, versículo de número 15, o escritor aos Hebreus trata sobre ansiedade. Dentre outros autores, Paulo trata sobre ansiedade em várias das suas epístolas. Várias das suas epístolas ele trata sobre ansiedade. Então não é um assunto que se vem tratando da agora, porque nós somos ansiosos. Querendo ou não, nós somos ansiosos. Mas sem mais delongas, vamos ao texto, que eu gostaria de explanar para que nós chegássemos aqui a uma reflexão sobre a ansiedade, o que é ansiedade, como tratar dessa ansiedade. Tudo bem? Provérbios, capítulo 12, versículo de número 25, verso 25, Salomão diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Meus amados, a ansiedade, como eu falei anteriormente, é o mal do século. É um dos males do século, que vem acometendo muita gente. Aí Salomão vem tratando disso aqui. E alguns textos que nós vamos ler no decorrer do vídeo. O que é ansiedade? A ansiedade se retrata pela pessoa que ela vive hoje os problemas que são para ser vivido amanhã. Isso é ansiedade. É viver hoje acontecimentos que eram para ser amanhã. Eu antecipo o meu sofrimento. Isso é ser ansioso. Eu antecipo os meus sonhos. Isso é ser ansioso. E existem dois tipos de ansiedade. Existe a ansiedade positiva e a ansiedade negativa. E eu gostaria de começar falando sobre a ansiedade positiva, lógico. Vamos falar sobre positividade primeiro, para relaxar, depois a gente vai falar sobre a negatividade. A ansiedade positiva, ela gera em nós uma expectativa. Por quê? Porque na ansiedade positiva, o indivíduo, ele começa a viver os seus sonhos antes que aconteça. Como, por exemplo, uma festa. Quem nunca sonhou com uma festa, garota que nunca sonhou com uma festa de 15 anos, que começou a planejar todos os detalhes, começou a viver dias antes como ia ser a festa, com quem ela ia dançar, como ia ser a valsa, o que ela ia fazer depois de completar 15 anos. Quem nunca viveu isso? Quem nunca sonhou em comprar seu carro próprio? Qual jovem que nunca sonhou com antecedência, né? Desejou a sua maioridade? Por quê?
Na sua mente, ele começa a trabalhar aqui vivendo assim, quando eu fizer 18 anos, completar minha maioridade, eu vou ser sobrecido, não vou ter que me reportar, mas para ninguém. Então isso é ansiedade positiva, mas é ansiedade. Você começa a viver as coisas com requinte de detalhes antes mesmo que ela aconteça. Você começa a projetar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Uma ansiedade positiva, mas é ansiedade. Mas isso aí não é bom? É bom que você planeje as coisas? Sim, é bom que você tenha planos para o seu futuro. Só que quando você transforma esses planos em ansiedade, querendo que aconteça logo, sabe? Quando você quer que aconteça, isso gera um cansaço emocional e acaba sobrecarregando suas emoções. Agora eu vou falar para vocês sobre a ansiedade negativa. Aí como é a ansiedade negativa? A ansiedade negativa é o seguinte: é quando os seus problemas, todos os seus problemas que você tem, por exemplo, contas, né, uma mal notícia, você fica anseiando para que chegue. Sabe, aquele parente que nunca mais você ouviu falar, mas quando ouve o nome você já fica, eu tô com um pressentimento que não vou receber uma boa notícia sobre fulano. Isso é uma ansiedade negativa. Você nem espera a pessoa falar. Por exemplo, ela não vai gostar. Minha esposa, ela tem ansiedade negativa. Tem um tio dela que chama o Biratã, e de vez em quando a gente recebe uns telefonemas aí e acaba que sempre pedindo oração por ele. E ela é assim, quando alguém liga e fala assim, Bira, que é o apelido dele, aí geralmente já ligam para mim, nem ligam para ela. Aí, quando eu falo no telefone, tem o que, o Bira? Aí ela vai falar assim, ai meu Deus do céu, será que aconteceu o que com meu tio? Você tá entendendo? Ela nem espera ouvir o que aconteceu. Pode ser que alguém esteja ligando para mim dizendo assim, sabe o Bira ganhou na Mega Sena? Mas ela já começa a traçar um cenário de terror. Tudo bem que teve uns fatos que aconteceram no passado, que não vem um caso de relatar aqui agora. Ela já começa a traçar um cenário de terror. Um prognóstico caótico. E isso é uma ansiedade negativa. E a ansiedade negativa, ela se caracteriza pela luta mental, né? Pela luta mental. Para não pensar nos problemas. Geralmente a pessoa que sofre de ansiedade, principalmente a negativa, ela luta. Ela tem uma batalha constante para não pensar naquilo. No entanto, o que é que acontece? Nem todos conseguem. Nem todos conseguem não pensar e acabam não conseguindo se controlar ou desistir. E diante dessa tensão gerada por estar tentando deixar de lado aquela coisa, tirar o foco daquele problema, que ela mesma está pensando antes do momento, acaba que a pessoa desenvolve outra doença, conhecida muito bem, que é também uma doença que eu vou falar aqui mais tarde. O estresse. Quando você é ansioso e você tenta parar de pensar naquilo, você acaba desenvolvendo uma outra enfermidade emocional, estresse. Então veja o que Salomão falou sobre ansiedade. A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Em Eclesiastes, no capítulo
de número 3, lá no versículo 11, Salomão disse o seguinte, vamos ler um pouquinho aqui. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra de que Deus fez desde o princípio até o fim. No versículo 14, Salomão disse assim, eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, mas se lhe deve acrescentar e não se lhe deve tirar. E isto fez Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. O que há de ser, será e pronto, acabou. É isso que Salomão quer dizer. Não precisa você se preocupar. Não precisa você ficar, no jargão popular, colocando um ovo por determinadas situações, porque o que tem de acontecer, vai acontecer. Por isso que Salomão escreveu no capítulo 3, aqui no versículo 1, o seguinte, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todas as coisas, ou todo o propósito debaixo dos céus. Jesus, no Sermão do Monte, ele disse o seguinte, a partir no capítulo 6, a partir do versículo 25, Jesus tratou a ansiedade da seguinte forma: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestimento? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem as juntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andeis solícitos ou ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não tendes, não andes, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitas de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, ou seja, não sejam ansiosos, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, queridos, olha o que Jesus está dizendo. Não se preocupa com amanhã, não. Não seja ansioso, não. Basta a cada dia o seu mal. Viva hoje. E para encerrar, eu vou encerrar com o que Pedro escreveu lá na sua epístola, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 7. Sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E se ele cuida de mim e de você, acabou. Então, para esse momento, eu digo para você, lança sobre Deus, lança sobre Jesus toda a vossa ansiedade, e ele cuidará das demais coisas. Dê um abraço na sua família, aproveita esse momento ao qual vocês estão vivendo juntos aí. Em vez de ficar ansiosos porque não está podendo sair, aproveite o momento que estão juntos. Se abracem, se beijem, se amem. Porque é isso que ele quer. Que nós aprendamos algo
com isso tudo que está acontecendo. Beijão no coração de todos e que Deus nos abençoe. Um excelente dia, excelente semana a todos.